O Tesouro de Breza, uma história de Malba Tahan. Houve outrora na Babilônia, a famosa cidade dos jardins suspensos, um pobre e modesto alfaiate chamado Enedim, homem inteligente e trabalhador que, por suas boas qualidades e dotes de coração, granjeara muitas simpatias no bairro em que morava. Enedim passava o dia inteiro, da manhã à noite, cortando fazendas, consertando e preparando as roupas de seus numerosos fregueses e, embora paupérrimo, não perdia a esperança de vir a ser riquíssimo, senhor de muitos palácios e grandes tesouros. Como conquistar, porém, essa tão ambiciosa riqueza? Pensava o mísero remendão, passando e repassando a agulha grossa de seu ofício. Como descobrir um desses famosos tesouros que se acham escondidos no seio da terra ou perdidos nas profundezas dos mares? Ouvira contar, em palestra com estrangeiros vindos do Egito, da Síria, da Grécia e da Fenícia, histórias prodigiosas de aventureiros que haviam topado com caravanas imensas, cheias de ouro. Grutas profundas crivadas de brilhantes, tocas sórdidas que guardavam caixas pesadíssimas a transbordar de pérolas, mimoso fruto da rapina de bárbaros cartagineses. E não poderia ele, à semelhança desses aventureiros felizes, descobrir um tesouro fabuloso e tornar-se assim, de um momento para o outro, mais rico do que Nabonide, o rei poderoso? Ah, se tal acontecesse, ele seria então o senhor de um reluzente palácio. Teria numerosos escravos e todas as tardes, num grande carro de ouro, tirado por mansos leões, passearia devagar sobre as grandes muralhas da Babilônia, cortejando amistosamente os príncipes ilustres da casa real. Assim meditava o bondoso Enedim, divagando por tão longínquas riquezas, quando lhe parou à porta de casa um velho mercador da Fenícia que vendia tapetes, caixas de ébano, bolas de vidro, imagens, pedras coloridas e uma infinidade de outros objetos extravagantes, tão apreciados pelos babilônios. Por mera casualidade, começou Enedim a examinar as bugigangas que o vendedor lhe oferecia, quando descobriu, entre elas, uma espécie de livro de muitas folhas, em que se viam caracteres estranhos e desconhecidos. Era uma preciosidade aquele livro, afirmava o mercador, passando as mãos ásperas pelas barbas que lhe caíam sobre o peito, e custava apenas 3 dinares. 3 dinares? Era muito dinheiro para o pobre alfaiate. Para possuir um objeto tão curioso e raro, Enedim seria capaz de gastar até 2 dinares de prata. Está bem, concordou o mercador. Fica-lhe o livro por 2 dinares, mas esteja certo de que eu lhe dou de graça. Afastou-se o vendedor e Enedim tratou sem demora de examinar cuidadosamente a preciosidade que havia adquirido. Qual não foi a sua surpresa quando conseguiu decifrar na primeira página a seguinte lenda, escrita em complicados caracteres caldaicos: O Segredo do Tesouro de Breza. Aquele livro maravilhoso, cheio de mistério, ensinava com certeza onde se encontrava algum tesouro fabuloso. O Tesouro de Breza. Mas que tesouro seria esse? Enedim recordava-se vagamente de ter ouvido qualquer referência a ele. Mas quando? Onde? As primeiras páginas eram escritas em caracteres de vários povos. Enedim foi obrigado a estudar os hieróglifos egípcios, a língua dos gregos, os dialetos persas, o complicado idioma dos judeus. Ao fim de 3 anos, deixava Enedim a antiga profissão de alfaiate e passava a ser o intérprete do rei, pois na cidade não havia quem soubesse tantos idiomas estrangeiros. O cargo de intérprete do rei era bem rendoso. Ganhava Enedim 100 dinares por dia. Ademais, morava numa grande casa, tinha muitos criados e todos os nobres da corte o saudavam respeitosamente. Não desistiu, porém, o esforçado Enedim de descobrir o grande mistério de Breza. Continuando a ler o livro encantado, encontrou várias páginas cheias de cálculos, números e figuras. E a fim de ir compreendendo o que lia, foi obrigado a estudar aritmética e geometria com o calculista da cidade, tornando-se, ao cabo de pouco tempo, grande conhecedor das complicadas transformações dos números e das figuras. Graças a esses novos conhecimentos, pôde Enedim calcular, desenhar e construir uma grande ponte sobre o Eufrates. Esse trabalho agradou tanto ao rei
que o monarca resolveu nomear Enedim para o cargo de prefeito. O antigo e humilde alfaiate passava, assim, a ser um dos homens mais notáveis da cidade. Ativo e sempre empenhado em desvendar o segredo do tal livro, foi compelido a estudar profundamente as leis, os princípios religiosos de seu país e os do povo caldeu. Com o auxílio desses novos conhecimentos, conseguiu Enedim dirimir uma velha pendência entre os doutores. É um grande homem, o Enedim. Vou nomeá-lo primeiro-ministro, declarou o rei quando soube do fato. E assim fez. Foi o nosso esforçado herói ocupar o elevado cargo de ministro. Vivia então num suntuoso palácio perto do Jardim Real. Tinha muitos escravos e recebia visitas dos príncipes mais ricos e poderosos do mundo. Graças ao trabalho e ao grande saber de Enedim, o reino progrediu rapidamente. A cidade ficou repleta de estrangeiros. Ergueram-se grandes palácios. Várias estradas se construíram para ligar a Babilônia às cidades vizinhas. Enedim era o homem mais notável de seu tempo. Ganhava diariamente mais de 1000 moedas de ouro e tinha em seu palácio de mármores e pedrarias caixas de bronze cheias de joias riquíssimas e de pérolas de valor incalculável. Mas, coisa interessante, Enedim não conhecia ainda o segredo do livro de Breza, embora ele tivesse lido e relido todas as páginas. Como poderia penetrar aquele mistério? E um dia, conversando com um velho imã, teve a ocasião de referir-se à incógnita que o atormentava. Riu-se o bom religioso ao ouvir a ingênua confissão do grande vizir, e, afeito a decifrar os maiores enigmas da vida, assim falou. O tesouro de Breza já está em vosso poder, meu senhor. Graças ao livro misterioso, adquiristes um grande saber, e este saber vos proporcionou os invejáveis bens que já possuis. Breza significa saber. Arbator quer dizer trabalho. Com estudo e trabalho, pode o homem conquistar tesouros maiores do que os que se ocultam no fundo da terra ou nos abismos do mar. Tinha razão o velho sacerdote. Breza, o gênio, guarda realmente um tesouro valiosíssimo que qualquer homem esforçado e inteligente pode conseguir. Essa riqueza prodigiosa não se acha, porém, perdida no seio da terra, nem nas profundezas dos mares. Encontrá-la-eis, sim, nos bons livros, que, proporcionando saber aos homens, abrem para aqueles que se dedicam aos estudos com amor e tenacidade as grutas maravilhosas de 1000 tesouros encantados.